Boa noite, amados irmãos e ouvintes da Palavra de Deus. Boa noite a todos. Vamos nesta noite, mais uma vez, por graça e misericórdia que há em Cristo Jesus, nos concedeu nesta noite para, mais uma vez, louvar a Deus por esse dia de hoje e por tudo que Ele tem feito nas nossas vidas. Ainda que nós não somos dignos, não somos merecedores, mas através do amor que foi feito na cruz do Calvário, nós estamos aqui. Independente da situação em que nós estamos vivendo, o mundo está vivendo, o país está vivendo, mas Deus, Ele é perfeito em tudo. Então eu quero compartilhar com os irmãos, como a gente temos feito todas as noites. Eu faço as exposições da Palavra de Deus, né? Comecei lá nos Evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas, João. Agora estou no Atos dos Apóstolos, capítulo 5. Para você que nunca me ouviu, então eu leio um capítulo por dia e leio versículo por versículo e explico versículo por versículo. Essa é a melhor forma de nós compreendermos a palavra. Por quê? Porque não tem como nós errarmos. Por quê? Porque nós estamos expondo a palavra, expondo as escrituras, da forma que está, né? Nem acrescento e nem diminuo, é o que está escrito. Então, essa é a forma de se pregar a palavra de Deus, de se anunciar o evangelho de Cristo Jesus. Então, eu quero compartilhar com vocês nessa noite o Atos dos Apóstolos, capítulo 5, do capítulo 1 até o versículo 16, aonde Ananias e Safira, eles mentem ao Espírito Santo e o Senhor ali recolhe os dois. Então, o versículo 1 diz assim: Ora, certo homem chamado Ananias, como Safira, sua mulher, vendeu uma propriedade e reteve parte do valor, sabendo sua mulher, mas levou o resto e depositou aos pés dos apóstolos. O que é a igreja primitiva? A igreja primeira, quando fala a igreja primitiva, fala dos primeiros cristãos. Eles haviam tudo em comum, eles vendiam as suas propriedades e depositava aos pés dos apóstolos para ajudar os órfãos, para ajudar as viúvas. O versículo 3 diz assim: E disse Pedro a Ananias: Por que encheu Satanás o teu coração, para que mentiste ao Espírito Santo, e retendo parte do valor da propriedade? Então o que eles fizeram? Eles venderam a propriedade e reteve parte da propriedade, só que eles, vamos se dizer assim, eles usaram de alvareza do seu coração, deixou Satanás entrar no coração deles e depositou aos pés dos apóstolos não aquilo que eles venderam. E aqui o versículo 3 assim, Então Pedro e Ananias disse: Por que encheste, Satanás, o teu coração? Por que mentiste ao Espírito Santo, retendo parte do valor da propriedade? Olha o que aconteceu. Guardando, não ficava para ti, e vendia, que estava em teu poder. Por que não planejaste isto em teu coração? Não mentiste aos homens, mas a Deus. Ananias, ouvindo estas palavras, caiu e morreu, e um grande temor caiu sobre todos os que ouviram, né? Olha que coisa interessante, né? Eles vendem ali a propriedade, pegam uma parte e deposita aos pés dos apóstolos, só que aqui Pedro, ali pela o Espírito Santo, fala assim: olha, por que você mentiste ao Espírito Santo? Nós precisamos entender aqui, aqui eu não posso dizer que Ananias e Safira perderam a sua salvação e também foram salvos. Nós podemos afirmar isso, porque aqui a palavra de Deus não nos revela isso. A palavra de Deus não nos revela. Então, aquilo que não está escrito eu não posso falar
que não está escrito, eu não posso falar que está escrito, que aconteceu. Mas sabemos o quê? Que isso foi um fato verídico, né? Que aconteceu ali na igreja primitiva. O versículo 5. Ananias, ouvindo estas palavras, caiu e morreu, e sobre todos os que ouviram. Levantando-se os jovens, cobriram o morto, levaram para fora e sepultaram. Quer dizer, foram ali sepultar Ananias. O versículo 7. E passando o período de 3 horas, entrou também a sua mulher, não sabendo o que havia acontecido. Perguntou-lhe Pedro: por que vendestes, portanto, aquela propriedade e reteve ela assim, portanto? Então Pedro disse: porque entrastes em coração para tentar o Espírito Santo. Então ali a porta e os pés o sepultaram, o teu marido também te levarão. Vamos entender uma coisa aqui, meus amados irmãos. Pedro, de forma alguma aqui, Pedro usou de palavra, de maldição, que Deus iria matar eles. Não, simplesmente Pedro falou assim: olha, por que deixou Satanás entrar no seu coração, usar de alvareza, né? Usou de alvareza, porque mentiste ao Espírito Santo. Quando Pedro falou isso, Ananias morreu, e também Safira, que é a sua esposa, também morreram. Claro que isso aqui tem uma vontade, uma permissão de Deus. Por quê? Olha o seu contexto. Então Pedro disse: por que entrastes em concordar em tentar o Espírito Santo? Então, por aí, a porta, os pés o sepultaram, o teu marido, e também te levarão. Imediatamente, ela caiu aos pés e morreu. Tentando os jovens, acharam morta e o sepultaram junto ao seu marido. Houve grande temor em toda a igreja, em todos os que ouviram estas coisas. Muitos sinais e maravilhas eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos. Estavam todos reunidos no pátio de Salomão. Ninguém mais ousava juntar-se, embora o povo admirasse muito. E muitos dos que criam no Senhor, tantos homens como mulheres, cresciam cada vez mais. Quer dizer, quem fazia esses sinais, essas maravilhas, não era os apóstolos. Era através do Espírito Santo, da ousadia que o Espírito Santo, através de Cristo Jesus, ele estava fazendo aqueles sinais. E o interessante é que quem acrescentava as almas que deveriam ser salvas era o Senhor que acrescentava essas almas. Então, nós estamos aqui, meu amado irmão, minha amada irmã, estou aqui simplesmente para falar, para anunciar o que está escrito, que é através da sua palavra. Agora, eu não posso fazer nada por você, eu não posso te curar. O que eu posso fazer é ser um instrumento do Espírito Santo, da minha vida para a sua. Então é aquilo que nós estamos fazendo, anunciando Cristo Jesus como o único Salvador. Ele é o remédio para a sua alma, para o seu espírito. Eu não posso fazer nada, mas a palavra de Deus, através de Cristo Jesus, ele pode. Então o que aconteceu? Então esse sinal que aconteceu entre Ananias e Safira foi para o Senhor quis mostrar para eles a ousadia que o Espírito Santo tinha. Quer dizer, ainda tem ainda, né? O Espírito Santo, o Senhor Jesus disse: olha, quando o Espírito Santo vier, o Consolador vier, o Paracleto, o substituto de Cristo, ele convencerá o homem do pecado, da justiça e do juízo. O versículo 16. E também as cidades e circunvizinhas, concorria-se muita gente para Jerusalém, levando os enfermos e atormentados de espíritos imundos, e todos eram curados. Então aqui foi esse sinal maravilhoso que o Senhor fez através das mãos dos apóstolos. Agora o versículo 17. Levantando-se o sumo sacerdote e todos que estavam com ele, da seita dos saduceus, encheram-se de inveja. Quer dizer, esses mesmos religiosos foi aqueles que
que crucificaram, condenaram Cristo ao Calvário e mandaram prender os apóstolos e o lançando na prisão pública. No dia de noite, porém, o anjo do Senhor abriu as portas da prisão e levou-o para fora e disse: Ide apresentai ao templo a mensagem completa desta nova vida. Então pelo esse motivo dos apóstolos estar fazendo esses sinais maravilhosos através do Espírito Santo, as multidões, Jerusalém foi impactada, desde lá do capítulo 3, nós já lemos, desde o capítulo 2, capítulo 3, o qual através da cura daquele homem que ficava de frente ao Templo Formosa, Jerusalém já não era mais a mesma, foi impactada pela mensagem, pelo poder que há em Cristo Jesus. E agora aqui, os homens religiosos, os sumos sacerdotes, aqueles mesmos que crucificaram Cristo, prenderam os apóstolos. Só que o Senhor ali enviou o anjo e soltou, libertou eles da prisão. Olha o que aconteceu, que coisa maravilhosa. Ouvindo ele isto, entraram manhã cedo versículo 20. O versículo 20, foi os anjos falando com ele: Ide apresentai no templo e cantai ao povo a mensagem desta nova vida. Ouvindo ele isto, entraram de manhã cedo no templo, ensinando. Enxergando os sumos sacerdotes, os que estavam com ele, convocaram o sinédrio, todos os líderes religiosos dos filhos de Israel. Enviaram-se guardas da prisão para que os trouxesse. Quer dizer, quando eles foram pela manhã, a prisão estava fechada. E pelo motivo de estar fechado, os apóstolos não estavam lá. Onde que eles estavam? Voltaram lá para o templo, para dar continuidade do anúncio do evangelho. E tendo-os, porém, ido à prisão, os guardas não o acharam, e voltando o anunciaram. Achando realmente a prisão trancada e toda a segurança, e os guardas que estavam fora, diante as portas, quando abriram, ninguém encontrava dentro. O versículo 24. Então o capitão da guarda do templo e os principais sacerdotes, ouvindo estas palavras, ficaram perplexos. Quer dizer, eles ficaram perplexos porque os apóstolos estavam presos. E por motivo de estar preso, o anjo libertou eles, agora estão lá no templo. Eles ficaram: como é que eles saíram se as portas estão trancadas? É um mistério, né? É coisa aqui a coisa que a Bíblia aqui não fala, né? Mas foi algo sobrenatural. Perplexos acerca do que teria acontecido. Então chegou alguém, disse: Veide, os homens que colocaste na prisão, o povo. Ouvindo isto, foi o capitão e os guardas e o trouxeram com violência, porque temia ser apedrejado ao povo. Então, eles pegaram os apóstolos, pegaram eles com violência, porque eles temiam pelo povo, porque o povo poderia apedrejar ele, apedrejar os religiosos, e tendo trazido, apresentaram ao sinédrio, ao sumo sacerdote, e interrogou. Quer dizer, começaram a interrogar os discípulos por causa disso. E nós demos ordem e expressar que não ensinasse nesse nome, quer dizer, não ensinasse no nome de Jesus. Essa foi a ordem dos religiosos da época. Mesma coisa que fizeram com Cristo. Como quando Jesus dizia que ele era o Filho de Deus, foi por isso que crucificaram Cristo. E contudo encheste Jerusalém desta vossa doutrina. Quereis nos culpar pelo sangue desses homens? Olha a ousadia de Pedro. Olha o que Pedro disse. E respondeu Pedro e os apóstolos: o que mais importa é obedecer a Deus do que aos homens. Nós precisamos entender uma coisa aqui, amados irmãos. Quando é que nós devemos... Claro que no nosso país nós temos leis. E as leis, elas têm que ser cumpridas. Se nós não obedecemos à lei dos homens, como é que nós podemos obedecer
a lei de Deus. Tem leis que, se for obedecer a lei para desagradar a Deus, então é melhor você não obedecer a lei dos homens. O que eles estavam querendo aqui, eles estavam impedindo que os apóstolos anunciassem a Jesus. E Jesus ordenou anunciar o evangelho. Então, a ordem de Cristo é maior do que a dos homens. Então, quando nós deixamos de obedecer a lei de Deus para obedecer aos homens, aí você está fazendo errado. Agora, quando nós obedecemos a lei de Deus e a lei dos homens, que não fere a lei moral de Deus, aí nós vamos ter um problema com a palavra de Deus. Então, nós temos que obedecer a lei dos homens junto com a palavra de Deus. Então, quando Pedro disse isso, disse: não, nós não vamos obedecer a lei de vocês, não vamos obedecer aquilo que Cristo nos mandou. Cristo nos mandou nós testificarmos do seu amor. O que Deus de nossos pais ressuscitou Jesus, a quem vos matastes, surpreendendo no madeiro. Deus, com sua destra, levou os príncipes à salvação para dar a Israel o arrependimento do perdão dos pecados. E nós somos testemunhas destas palavras. Então, quando se fala testemunha, é aquilo que os apóstolos, desde o seu chamado, andou com Cristo, viu Cristo crucificado, Cristo ressurreto. Então os apóstolos estavam testificando de tudo que Cristo ensinou. Há bem o Espírito Santo que Deus àqueles que lhe obedecem. Ouvindo isto, enfureceram e queriam matá-lo. O versículo 34. Aqui vai falar da intervenção de Gamaliel, né? Quem era Gamaliel? Nós vamos entender quem é esse homem que se levantou a favor dos apóstolos. Levantando-se, porém, do sinédrio, um certo fariseu chamado Gamaliel, mestre da lei, respeitado por todo o povo, e mandou por um momento que levassem para fora os apóstolos. Então, vamos entender quem que era Gamaliel. Gamaliel é um mestre da lei muito respeitado na época. Quer dizer, quando se fala mestre da lei, eram aqueles homens que ensinavam a respeito da lei, a respeito da Torá, dos Pentatêuticos, dos 5 primeiros livros da Bíblia, lá de Moisés. E esse mesmo Gamaliel, esse foi professor, né, do apóstolo Paulo, como está lá em Atos 22, 3, né, ao qual o apóstolo ficava aos pés, Paulo ficava aos pés de Gamaliel, em qual também Paulo também foi criado em toda a lei. Então disse-lhe: israelitas, tenha cuidado a respeito do que haveis fazer a esses homens. Quer dizer, Gamaliel se levanta por eles. Levantou-se Teudas, dizendo ser alguém, e a este junto a cerca de 400 homens. E ele foi morto, todo o que deram ouvidos foram dispersos, reduzidos ao nada. Então Gamaliel se levanta e diz: olha, presta atenção. Se essa obra é de Deus, ela permanece. Por quê? Porque disse: olha, levantou-se Teudas com 400 homens e acabou em nada. Mas o versículo 37 diz assim: depois dele levantou-se Judas, o Galileu, nos dias do saciamento, e levou muitos atrás de si. Mas também este morreu, e todos lhe deram ouvidos, foram dispersos. Então, Gamaliel estava fazendo uma comparação de 2 homens que arrastou alguma quantidade de pessoas. E Gamaliel disse: olha, se verdadeiramente esta obra é de Deus, ela vai permanecer. E tem permanecido até hoje, irmão. Sabe por quê? Porque a igreja ela é de Cristo. A igreja ela está firmada em Cristo Jesus. E o Senhor Jesus disse, quando se revelou ali para Pedro, disse: olha, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja.
contra a igreja de Cristo. Quando eu falo igreja, é a igreja espiritual, a igreja viva, que são todos os crentes que é inserido no corpo de Cristo, faz parte da igreja. E por isso vos digo, deixai-vos em paz esses homens, libertai-vos. Por este propósito, esta obra é de homens fracassará. Mas se é de Deus, não podereis contra ela, para que não aconteça serdes também achados lutando contra Deus. Versículo 40. E concordaram com ele, tendo chamado os apóstolos, açoitaram e mandaram que não falasse no nome de Jesus, então o deixaram ir. O versículo 41. E os apóstolos, retirando-se da presença do sinédrio, alegrando-se, porque tinha sido julgado dignos de sofrer afronta pelo nome de Jesus. E todos os dias, no templo, nas casas, não paravam de anunciar Jesus Cristo. Então, o que eles fizeram? Pegaram os apóstolos, por causa de Gamaliel, soltaram ele, mas antes de soltar, o surraram, castigaram com vara, açoitaram eles, e quando eles saíram lá, eles saíram alegres, por ser dignos de ser maltratados por causa de Cristo. Sabe por quê? Porque provavelmente os discípulos lembraram do que Jesus disse a respeito disso. Como está aqui em Mateus, capítulo 10, versículo 22, assim. E odiado todos sereis por causa do meu nome, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Quando, pois, vos perseguirem nesta cidade, fuja para outra, porque em verdade vos digo que não acabareis de percorrer a cidade de Israel que venha o Filho do Homem. Então, tudo que Cristo ensinou para os discípulos, prediz sobre isso, que eles iriam sofrer por causa do nome de Jesus, estariam diante do sinédrio, diante das autoridades. Mateus 24, 9 diz assim: então hão de ser entregue para serdes atormentados, matar-vos e sereis odiados em todas as nações por causa do meu nome. Então aqui se cumpre o que o Senhor Jesus disse, que eles seriam odiados, seriam mortos. Assim como a maior parte dos discípulos foram martirizados por causa do Evangelho, por causa de Cristo, exceto João, que foi confinado ali na ilha de Pátimos. Vamos prosseguir. Lucas 2,17 assim, ó. E todos sereis odiados por causa do meu nome, mas não aparecerá um único cabelo de vossa cabeça. João 15, 21. Mas tudo isso vos farão por causa do meu nome, porque não conhece aquele que me enviou. Então, o que aconteceu aqui, que estava acontecendo aqui com os discípulos, foi tudo que o Senhor Jesus disse: olha, e sereis perseguido por causa do meu nome. Eu vou ler de novo, que eu acho maravilhoso. E concordaram com ele, e tendo chamado os apóstolos, açoitaram e mandaram que não falasse no nome de Jesus. Mas mesmo assim, os apóstolos estavam lá firmes. Nós não vamos deixar de anunciar o Senhor Jesus, né? Diz a história, né? Não está na Bíblia, não está na Bíblia. Quando a gente fazemos teologia, diz a história, os historiadores diz que quando Pedro foi para ser martirizado, ele não se achou digno de ser crucificado igual Cristo. Ele pediu para ser crucificado de ponta cabeça, que ele não achou digno de ser crucificado igual o seu Senhor. Olha o versículo 41. E os apóstolos, retirando-se da presença, alegrando-se porque tinha sido julgado digno de sofrer afronta
pelo nome de Jesus. O versículo 21. E todos os dias, nos templos, para você desigrejado, os discípulos ficavam no templo, nas casas, e não paravam de anunciar, de ensinar e anunciar. Então, esta foi a palavra de hoje, do capítulo 5. Então amanhã, se Deus nos permitir, nós vamos entrar no capítulo 6. Que os irmãos todos tenham uma belíssima noite em Cristo Jesus.